Em outro momento estávamos falando sobre os caçadores-coletores e como que esse assunto ele me intriga. Na verdade, outro aspecto que me chama bastante atenção quando olhamos para essa fase da espécie humana seria o papel da mulher. Em que sentido? Uma mulher, vamos dizer o feminino, personificado ali na mulher caçadora-coletora. Porque, por exemplo, nós temos no livro Sexo Invisível, o verdadeiro papel da mulher na pré-história, escrito por J.M. Adovazio, Olga Sofer e Jake Page, que eles colocam como que a história tem uma perspectiva, vamos dizer assim, entre aspas, machista. Como que ela negligencia a mulher nessa construção social e dá primazia ao homem. Esse, ou seria, entre aspas, né, o grande caçador, né, o grande provedor daquele grupo familiar. Mas na verdade o que se tem, na verdade, é uma história um pouco diferente. Dentro daquilo que a gente tem de registros arqueológicos e assim por diante. Em que sentido? Porque a mulher, se você olhar objetivamente para a realidade da sobrevivência do ser ali naquele contexto, a mulher ela tem uma vida muito mais complexa do que a do homem. Estou falando no sentido assim da necessidade que ela tem de se adaptar a outras variáveis que o homem não. No caso, o macho, o masculino ali não teria, né? No caso, a fêmea já teria todo esse processo mais amplo de necessidades para manter a sobrevivência. Vamos explicar melhor. No sentido de que a mulher ali naquele caso, como caçadora-coletora e como mulher, ela é aquela que dará a vida, será o canal para que a vida aconteça e a espécie seja perpetuada, ou seja, ela já vai ter uma série de mecanismos biológicos voltadas para manutenção e proteção da vida. E naquele contexto de pré-história, nesse contexto pré-histórico, vamos dizer assim, né, caçador-coletor, como é uma vida de nomadismo, e sendo uma vida de nomadismo, tanto a mulher quanto o homem lidavam com as mesmas variáveis. Vamos dar um exemplo. A arqueologia já tem, por exemplo, que nós temos recentemente descoberto que nós temos a utilização do fogo desde 400 mil anos, que não era sabido, achava que era mais próximo do mundo moderno, mas na verdade não, o fogo ele já tinha sido dominado pelo homem como ferramenta de sobrevivência. E em outro aspecto, nós temos também que as ossadas mais antigas que se tem registro de Homo sapiens seria esses fêmures mais largos, mais grossos, seria o quê? Por quê? Provando que tanto a mulher quanto o homem seriam os heavy walkers. Eles caminhavam muito e não só caminhavam, eles tinham que lidar com todo tipo de variável ali, tanto a mulher como. Só que a mulher, ela seria, vamos dizer assim, a última barreira contra o extermínio, a morte ou a violência e o perigo. O homem, claro, tava o seu papel de segurança e proteção, mas a mulher que estava com a prole, ela que tinha que carregar a prole muitas vezes, ela que tinha que lidar com a prole em todas as suas variáveis e fraquezas. No caso, a criança é muito frágil, ou seja, a mulher ela já tinha que ter uma força e uma resiliência para duas pessoas. É interessante parar para pensar nisso, porque ao longo da história nós vemos essa construção do patriarcado. É interessante que nas origens dessa estrutura tem várias especulações sobre a origem, mas uma delas que eu acho muito interessante é uma que fala que provavelmente as mulheres não foi assim, não foi uma violência objetiva como a gente imagina desde o início do homem e da mulher, o homem impondo o seu poder, a mulher não, pelo contrário. Provavelmente o que especula é que teve um processo de mudança de dinâmicas da vida cotidiana. Na medida que a mulher foi se deslocando mais para um lado ali do aspecto da cura, do cuidado, da preparação, né, de alimentos, de estruturas, de medicinas. Não dizendo que ela não estava na questão do ataque, da defesa, mas estando perto da prole, ela tinha que lidar mais com questões muito mais imediatas. Então a natureza seria a sua fonte e ocuparia mais a sua vida. Tanto que existem arqueólogos que especulam, por exemplo, que a mulher foi provavelmente seria a precursora do cultivo de sementes, a partir da observação que elas tiveram da natureza e assim por diante de funcionamento. Muito interessante, mas não vou falar disso aqui agora. Eu tô falando mais do aspecto que a mulher, na verdade, ela tem um papel mais importante do que o homem na construção da vida e na perpetuação da espécie. Isso é muito interessante para pensar, porque quando a gente vê a história da humanidade, como que a mulher foi sendo negligenciada, submetida
e até os dias de hoje, onde ainda não vemos na realidade presente como a mulher sofre com relação ao trabalho, com relação à discriminação e principalmente com relação à violência, né? Todo esse processo do patriarcado, esse processo, vamos dizer pra você que foi essa deterioração do masculino, na verdade, né? Ele foi se enfraquecendo, na verdade. E eu tô falando, galera, que foram milhares e milhares de anos. E eu tô focando aqui nos caçadores, coletores. A gente não sabe exatamente como eles eram. Mas a partir daquilo que a gente tem, e o aspecto da vida ser diferente no sentido físico, ou seja, enquanto uns eram nômades, os outros hoje em dia somos sedentários. E isso é muito complexo, porque somente quando realizamos certas atividades que provavelmente eles realizavam na atividade mais remota da espécie, que temos um gostinho do que seria esse estado mental do movimento constante, entende? A questão de que o movimento constante teria impactos gigantescos na maneira como as pessoas pensam e se interagem. E consigo o próprio com o mundo ao seu redor. Essa é uma questão que sempre me bate com relação à nossa realidade. O que poderia ser feito para que a realidade fosse mais pacificada? Talvez buscar lá atrás algumas soluções, não sei. Mas enquanto voltando à questão da mulher e da mãe, o quão poderosas são as mulheres, são deusas na verdade, que são aquelas que são os canais da vida, o milagre da existência. E esse masculino que submete muitas vezes, provavelmente por medo, por traumas violentos com relação ao feminino, construído ao longo de séculos e milênios, nós temos uma estrutura social que ainda machuca muito a mulher. E isso é inaceitável quando vemos a história e o papel dos agentes com a mulher, quão importante é sim a mulher e quanto fundamental é. Muitas vezes as mulheres falam, na verdade não precisaria dos homens, e é verdade, elas não precisariam dos homens. Isso é muito interessante. Mas deixa pra outra conversa isso. Mas o que me vem aqui na verdade é esse papel que a mulher em si, ela personifica essa integração, essa manifestação do ciclo da vida, pois ela é essa parte alimentar que é a geração. E deixa aqui uma mensagem de carinho e gratidão a todas as mães do mundo, todas as mães, as mães biológicas, as mães de criação, as mães tias, as mães avós, as mães pais, de todos os lados, de todas as maneiras. O instinto maternal de Gaia Pachamama, da terra que se manifesta em todos, em todos os seres humanos. Yin e Yang, os dois lados do um, a conexão que se estabelece no sentimento puro, na conexão pura com a existência e com os ciclos alternados da natureza. Afinal, tudo é mandala.